Mateu debate sobre a falta de emprego e os problemas do governo brasileiro com outros homens. O operário acusa Mateu e os demais imigrantes italianos de roubar o emprego dos brasileiros. Mateu afirma que está tão prejudicado quanto qualquer homem brasileiro. Um dos gerentes da fábrica informa que a procura por vagas de emprego está suspensa. E a Mateu confirma que o governo do Brasil deveria fazer algo pelos trabalhadores. O gerente expulsa Mateu do local e o chama de anarquista. Mateu e os operários se reúnem após o rapaz ser chamado de anarquista. Mateu retorna para casa pensativo. Preso numa cela, Amadeu é informado de que a situação não está favorável. E o rapaz afirma que não eliminou ninguém. O soldado questiona o fato de Amadeu ter, então, subordinado Januário para assumir a culpa do crime. O soldado afirma que Amadeu será mantido preso até explicar melhor a história. Paola lamenta ter que demitir uma das empregadas de sua fábrica, alegando que as vendas do macarrão caíram. A operária afirma que na fábrica onde seu pai trabalha, a jornada trabalhista e os salários foram diminuídos para não correr corte de gastos, sugerindo que Paola faça o mesmo para manter seu emprego. Paola aceita pensar na proposta da operária. A operária reúne Juliana e os demais operários para relatar a proposta que fez a Paola. Juliana percebe o comportamento estranho de Paola, que sai da fábrica por algum momento. Mateu conta para Toninho o ocorrido na fábrica e afirma que não é anarquista. Toninho afirma que Mateu não arrumará nenhum emprego caso o confundam com um anarquista. Mateu externa sua vontade de retornar à Itália, mas diz que Marco Antônio é um empecilho para que ele volte à terra natal, acompanhado da esposa e da enteada. Toninho conta para Mateu sobre a prisão de Amadeu, acusado pela morte de Hernandes e de sua amante. Paola vai até o banco de Francesco com expressão pensativa. Francesco questiona a visita da esposa, que diz que precisa conversar. Laura lamenta com o marido abaixo nas vendas do macarrão e o prejuízo que está sofrendo. Paola diz a Francesco que está pensando em demitir metade dos operários, mas que sente pena de fazer isto. Francesco tenta tranquilizar Paola, afirmando que todas as fábricas do país estão passando por dificuldades. Paola diz que seus empregados aceitaram trabalhar em jornada reduzida para evitar a demissão. Paola questiona se pode aceitar esse modelo de trabalho com seus empregados, mas Francesco diz que a esposa pode fazer o que quiser por ser a patroa. Juliana convence os demais operários a esperarem por Paola, prometendo que ela irá assegurar os empregos de todos. Paola retorna à fábrica e comunica que demitirá aqueles que não aceitarem trabalhar sob jornada reduzida. Juliana entrega sua filha nos braços de Mateu, que cuida da enteada. Juliana conta para Mateu que trabalhará sob jornada reduzida na fábrica de Paola. Mateu celebra por ter mais tempo com Juliana. Hortência reza pela liberação de Amadeu na prisão. Hortência sinaliza para Dolores que irá sair. Amadeu reflete sobre sua prisão em silêncio. Juliana fica chocada com a decisão de Heriberto em prender Amadeu. Juliana questiona Mateu se Amadeu tem culpa na morte de Hernandes. E Mateu diz que tem suas dúvidas sobre a culpa do amigo. Juliana se preocupa com Hortência pela prisão de Amadeu. Juliana questiona se Mateu procurou um emprego. O italiano diz que, além de não ter conseguido trabalho, foi chamado de anarquista. Heriberto entra na cela de Amadeu e lhe comunica sobre uma visita. Heriberto deixa Hortência e Amadeu a sós na cela. Heriberto diz que um de seus soldados que Amadeu escapará para a Itália caso seja solto. O soldado questiona se Heriberto tem certeza sobre a culpa de Amadeu e o delegado afirma que o italiano possui toda a responsabilidade sobre o crime. Amadeu pede que Hortência tenha calma, garantindo que nada acontecerá com ele. Amadeu promete que não ficará preso por muito tempo, e Hortência questiona por que o marido subornou o Januário. Amadeu diz que Heriberto não tem que provar nada contra ele e pede que Hortência confie em sua inocência. Hortência questiona se Amadeu foi o responsável por eliminar Hernandes. Amadeu pede que Hortência não volte a lhe perguntar sobre o crime e que a esposa volte para casa para cuidar do filho deles. Amadeu declara seu amor para Hortência. Os empregados da fazenda de Gomecindo se divertem à noite após o trabalho na lavoura. Gomecindo parabeniza Angélica por sua gestão do trabalho da fazenda. Angélica diz ao pai que não pode deixar a fazenda até que a colheita seja finalizada por completo. Angélica diz a Gomecindo que não há mais espaço para armazenar o café colhido na fazenda. Angélica questiona o que ela e Gomecindo devem fazer para contornar a situação com o café que está sendo perdido. Mariana reflete sozinha no jardim do casarão. Augusto conversa com Maria do Socorro e Rosana sobre a revolução contra o governo pelo preço do café. Rosana diz que é uma loucura queimar café na revolta contra o governo. E Augusto diz que a gestão de Campos Sales é a verdadeira loucura que ocorre no Brasil. Rosana teme que o banco de Francesco vá à falência e que Gomecindo perca seu dinheiro. Gomecindo comenta com Angélica que não sabe o que fazer com os excessos de café caso não haja reação no preço. Janete comenta com Josué que eles precisam sair novamente para comprar a mobília da casa nova.
Janete demonstra estar ansiosa em se mudar para a nova propriedade. Luísa questiona se Janete pretende manter o emprego dela e de Antônio na nova casa. E Janete é sarcástica ao insinuar que a empregada quer trabalhar para Francesco e Paola, fazendo pouco caso da nacionalidade italiana deles. Luísa diz que não vê problema em trabalhar para Francesco novamente e Janete ataca a família de Paola. Josué pede para que Janete se apronte para que eles saiam em seguida. Antônia questiona se Josué continuará trabalhando como cocheiro de Janete, mesmo que eles estejam dormindo juntos. E Luísa acredita que a profissão do rapaz é a motivação para que a madame continue mantendo o caso amoroso com ele. Janete sai acompanhada de Josué em sua charrete. Amadeu se angustia por estar preso por muito tempo. Juliana questiona se Mateus sairá para procurar trabalho, porém, o italiano afirma que quer passar mais tempo em casa com a esposa. Juliana deseja que o marido consiga um bom trabalho. Juliana questiona como Mateus tocará a construtora agora que Amadeu está preso, sugerindo ao marido que ele preste apoio a Hortência e Toninho neste momento. Mateus se nega a ajudar os amigos e pede que Juliana foque na vida deles como família. Mateus e Juliana descem para tomar café e, nesse momento, Dolores chama o casal para lamentar sobre a situação de Amadeu. Dolores tenta defender Amadeu, mas Mateus se nega a acreditar que o amigo é inocente. Juliana consola Dolores pela situação de seu genro. Mateus brinca com a enteada na fachada da pensão e Juliana se aproxima. Francesco motiva Paola a tocar a produção de seu macarrão. Paola garante que continuará fabricando seu macarrão, mesmo que necessite fazê-lo com suas próprias mãos. Anacleto debate com o farmacêutico vizinho sobre o nome de sua farmácia. O farmacêutico promete que o jeito de atender os clientes de seu estabelecimento será diferenciado. Paola embala sua filha nos braços. Ela lamenta com Inês as implicâncias de Anacleto com Francesco. Inês tenta defender o marido, mas Paola diz que Francesco anda nervoso com os negócios. Paola diz que Francesco não lhe conta nada sobre os negócios, porém acredita que o marido está perdendo dinheiro. Marco Antônio comparece à reunião do Conselho do Banco de Francesco, a qual é conduzida de maneira agitada. Francesco diz que não tem um centavo para depositar nas fábricas dos empresários que estão na reunião. Os empresários se queixam das dificuldades enfrentadas para tocarem seus negócios. Os empresários pedem que Francesco tenha compaixão para ajudá-los com a falência de suas empresas. Marco Antônio sugere que a falência das fábricas seja decretada, em prol de salvar o banco de seu pai. Janete e Josué são recebidos em um restaurante elegante e se acomodam em uma mesa dos fundos do estabelecimento. Janete diz se surpreender cada dia mais com Josué por seus bons modos. Francesco lamenta pelos negócios falidos de seus sócios, alegando que eles também o levarão à falência. Marco Antônio pede que Francesco seja otimista e logo convida o pai para almoçar. Marco Antônio diz ao pai que prefere dormir no hotel do que ter que dividir a casa com Janete e Josué. Francesco e Marco Antônio entram no mesmo restaurante em que Janete e Josué estão almoçando. Janete observa Francesco de longe e se apavora ao ver o ex-marido e o filho. Francesco percebe a presença de Janete no restaurante, que por sua vez avisa Josué que o ex-marido já os viu. Francesco pede para que Marco Antônio disfarçar e avisa que sua mãe está acompanhada na mesa de trás por Josué. Marco Antônio se vira para ver a cena e troca olhares com Josué. Francesco pede que Marco Antônio não faça escândalos. Janete pede que Josué mantenha a calma. Marco Antônio confessa que sente vontade de agredir Josué, porém Francesco pede que o filho se mantenha tranquilo. Marco Antônio é grosseiro e deixa o restaurante, e Francesco vai atrás do filho logo em seguida. Janete se sente aliviada pela ida de Marco Antônio e de Francesco. Francesco repreende Marco Antônio pelo rompante, e o rapaz externa sua revolta por ver a mãe acompanhada do cocheiro. Francesco diz que ele e Marco Antônio não têm mais nada a ver com a vida de Janete, e o rapaz diz que não permitirá que sua mãe se mude com o cocheiro para a casa que construiu para Juliana. Francesco desautoriza Marco Antônio e questiona onde eles irão almoçar. Anacleto questiona a Paola porque Francesco não foi almoçar com eles. E Inês diz que o genro está evitando estar no mesmo ambiente que o marido. Paola repreende Anacleto por suas implicâncias excessivas com Francesco e diz que, se não fosse por isso, os pais poderiam morar com ela na mansão do marido. Inês pede que Anacleto pare de implicar com todas as pessoas. Paola é sarcástica ao dizer que Anacleto é um santo. Anacleto promete se retratar com Francesco assim que ele chegar. Mateus vai até a delegacia e pede a Heriberto para falar com Amadeu. Mateus questiona qual é a culpa e que mantém Amadeu preso. E Heriberto afirma que o italiano é o principal suspeito pelas mortes de Hernandes e sua amante. Mateus insiste para que Heriberto autorize sua visita. Heriberto concede 10 minutos para que Mateus possa conversar com Amadeu. Amadeu é informado da visita de Mateus, que logo entra na cela do amigo.
Dolores, Juliana e Hortência tomam café juntas e Juliana conta a Hortência que pediu que Mateu fosse visitar Amadeu. Hortência questiona se seus maridos não estão brigados, mas Juliana diz que Dolores também reiterou o pedido e explica que Mateu não é capaz de guardar mágoa por muito tempo. Hortência conta que sabe da briga que Mateu e Amadeu tiveram na fazenda, mas ressalta que seu marido foi muito bondoso com um amigo. Hortência diz que não sabe o que fará de sua vida caso Amadeu continue preso. Juliana consola a amiga por sua tristeza. Amadeu diz não entender o fato de Mateu querer ajudá-la após todas as brigas que tiveram. Mateu diz que Heriberto está certo de que Amadeu foi o responsável por eliminar Hernandes e sua amante. Amadeu nega a sua culpa e Mateu questiona o motivo do amigo ter subornado Januário. Mateu pergunta quanto tempo Amadeu ficará preso e o rapaz diz não saber, mas garante que Heriberto não possui evidências contra ele. Mateu diz que a situação de Amadeu é complicada por haver uma testemunha contra ele. Amadeu jura sua inocência diante de Mateu, que questiona a identidade do verdadeiro culpado. Amadeu pede para não falar mais sobre o assunto. Mateu pergunta a Amadeu como pode ajudá-lo enquanto ele estiver preso. Amadeu pede que Mateu continue tocando as obras de seu sobrado. Mateu promete a Amadeu que não deixará as obras do empreendimento do amigo paralisarem. Amadeu pede também que Mateu acalme a Hortência, prometendo que ele sairá em breve da prisão. O soldado informa que o tempo de visita de Mateu acabou. Em seguida, o italiano é conduzido para fora da cela. Amadeu encara sua aliança de casamento e chora ao pensar em Hortência. Hortência questiona Mateu como Amadeu está, e Mateu diz que Amadeu não ficará muito tempo preso. Dolores indaga a opinião de Heriberto sobre o caso, e Mateu diz que o delegado está certo de que Amadeu acabou com a vida de Hernandes e de sua amante. Mateu diz que Heriberto não tem como provar a culpa de Amadeu, mas mortes, e Juliana questiona o motivo pelo qual o italiano segue preso. Mateu diz que Amadeu segue preso por ter subornado Januário, e conta que o italiano provavelmente está cobertando a identidade do verdadeiro culpado, caso não tenha sido ele mesmo o responsável pelas mortes. Dolores acredita que Amadeu está protegendo Toninho, o verdadeiro culpado pelas mortes. Janete analisa o espaço da nova casa e diz a Josué que tratará de decorar todos os espaços. Josué diz confiar no bom gosto de Janete, que sugere que o amante a acompanhe para ver os móveis do novo quarto. Antônia e Luísa arrumam as malas de Janete e comentam sobre o caso da patroa com Josué. Antônia teme pelo destino dela e de Luísa após a partida de Janete, e Luísa diz que prefere seguir trabalhando para Francisco. Janete e Josué retornam ao casarão e Janete pede que o amante guarde a charrete. Josué celebra sozinho por seu plano estar dando certo. Augusto discursa na Câmara dos Deputados de São Paulo, lamentando pela falência de diversas fábricas na capital. Augusto também lamenta pelos problemas enfrentados na alta do café e o acúmulo de grãos nos depósitos das fazendas. Augusto protesta contra o governo de Campos Sales e é aplaudido pelos homens que presenciaram seu discurso. Tizil e Damião assam carnes à beira de uma fogueira para se alimentarem. Naná conta para Antenor e para José Alceu da viagem que Tizil fez com Damião para São Paulo. José Alceu e Antenor comentam que conhecem o ex-patrão de Damião, Francisco, e que sabem do emprego que ele conseguiu para o irmão de Naná tempos atrás. Antenor comenta com Naná que provavelmente Damião já chegou a São Paulo. Naná pede que Damião consiga arrumar um bom emprego na capital. Antenor diz a Naná que está cansado de não conseguir encontrar emprego. Josué e Janete brindam pela saúde um do outro. Josué comenta que acha estranho continuar trabalhando como cocheiro, estando amaziado com Janete. Janete concorda e pede que Josué não trabalhe mais na charrete. E Josué promete que encontrará um substituto assim que eles se mudarem para a nova casa. Janete diz que se sentirá aliviada em se mudar do casarão e se livrar das lembranças que a moradia lhe traz. Josué conduz Janete até a mesa do jantar. Augusto conta a Maria do Socorro e a Rosana sobre o pronunciamento que fez na Câmara dos Deputados, fazendo com que seus demais companheiros se mobilizassem contra a crise que abala o país. Rosana questiona mais uma vez se a casa bancária de Francisco foi à falência, e Augusto garante à cunhada que o patrimônio de Gomecindo não corre riscos. Maria do Socorro questiona se Augusto tem certeza do que diz, e o deputado comenta que conversou com Marco Antônio mais cedo, o que lhe garantiu que tudo está bem com os negócios de Francisco. Rosana teme que Gomecindo perca todos os investimentos que fez na casa bancária de Francisco. Florinda pergunta se pode servir o jantar. E Maria do Socorro pede que Augusto e Rosana comam primeiro. Matilde observa o sanfoneiro tocar ao luar e em seguida se afasta dali. Angélica questiona a decisão de Gomecindo em vender algumas fazendas suas. E o fazendeiro explica que tudo não passa de uma ideia de Augusto. Angélica e Gomecindo debatem sobre as terras que o fazendeiro planeja vender. E Angélica afirma ao pai que tem vocação para lidar com as fazendas em questão. Gomecindo questiona se Angélica continuará vivendo sozinha na fazenda. E ela afirma que apenas está se dedicando ao patrimônio de sua família. Angélica diz que o pai
deve descansar após anos de trabalho, enquanto ela se dedica às fazendas. Gomesindo comenta com Angélica sobre os investimentos que fez na casa bancária de Francesco, temendo que o amigo vá à falência, como os demais bancos da capital. Tizil questiona Damião se eles conseguirão emprego, e Damião diz ao filho que eles precisam acreditar em Deus. Tizil promete a Damião que o ajudará a encontrar emprego. Damião diz que ele e Tizil devem seguir viagem. Mateu conta a Juliana que esqueceu o rancor que sentia por Amadeu ao ver o amigo preso. Mateu diz que fará as obras do sobrado de Amadeu enquanto ele estiver preso. Juliana diz estar com pena de Hortência por conta de sua situação, relembrando o fato dela ter sido mãe para um filho deles. Mateu pede que a esposa não torne a falar sobre este assunto. Mateu promete a Juliana que eles terão muitos outros filhos ainda. Juliana promete que nunca mais terá ciúmes de Mateu. Juliana e Mateu se beijam apaixonadamente. Gomesindo se prepara para deixar a fazenda. Matilde questiona por que Angélica não quis acompanhar Gomesindo, mas ela alega para a criada que ainda não pode deixar a fazenda. Janete comunica a Francesco ao telefone que está desocupando o casarão e sugere que ele se mude com Paola o quanto antes para a propriedade. Luísa questiona a Janete o que ela e Antônia devem fazer, e Janete pede para as empregadas arrumarem suas malas para acompanhá-la. Francesco conta a Marco Antônio que Janete está de mudança e pede ao filho que volte para o casarão. Marco Antônio diz que não tem mais mãe e Francesco pede que o filho não volte a dizer isto. Damião e Tizil chegam à capital e decidem ir à casa bancária de Francesco. Damião questiona se eles devem entrar e Tizil diz que sim. Francesco e Marco Antônio se alegram com a visita de Damião e Tizil. Francesco questiona o motivo da visita e Tizil diz que ele e seu pai estão desempregados. Tizil diz que ele e Damião não enfrentaram uma boa situação em Santos e que decidiram tentar a vida novamente na capital. Francesco diz que sua situação também não está boa, porém, Marco Antônio sugere que Damião volte a trabalhar como motorista deles. Damião e Tizil se alegram em voltar a trabalhar para Francesco. Francesco pede que Tizil fique na casa bancária, pois tem um trabalho para delegar ao garoto.